Bom dia, mais uma Manhã com Cristo chegando, se iniciando, né? Hoje, dia 2 de janeiro, estamos aí já circulando pelo ano de 2021. O tema de hoje é: seja, porém, a vossa palavra sim, sim, não, não. O que excede a isso é do mal. Colocação importante do Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 37. Vamos à mensagem do Emmanuel, que é falar. Falando, construímos. Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou do azinhavre da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, nas induções ao reconforto. Nos lances difíceis, procura destacar o ângulo capaz de inspirar encorajamento e esperança. Não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessário, e ore em silêncio por todo aquele que lhes sofrem o impacto doloroso. Tantas vezes acompanhas com reverente apreço os que tombam em desastre na rua. Homenageia igualmente com a tua compaixão respeitosa os que resvalam em queda moral, acordando escabroso infortúnio do coração. Se motivos surgem para admoestações, cumpre o dever que te assiste, mas lembra, o estopim é suscetível de ser apagado antes da explosão, e reprime os ímpetos da fúria, antes que estoure na cólera. Em várias circunstâncias, a indignação justa é chamada à reposição do equilíbrio, mas deve ser dosada com fogo, quando trazido ao refúgio doméstico para a execução de limpeza, sem que, por isso, tenhamos necessidade de consumir a casa em labaredas de incêndio. Larga a sombra de ontem os calhaus que te feriram. A noite já passou na estrada que percorreste e o sol do novo dia nos chama incessante transformação. Conversa em trabalho renovador e louva a amizade santificante. Não te detenhas em demasia sobre mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias e impressões infelizes. Dá-lhe apenas breve espaço mental ou verbal, semelhante àquele que nos utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem, quando seja possível extrair essa ou aquela lição que ampare a quem lê ou a quem ouve, enobrecendo a vida. Junto do desespero, providencia o consolo sem a pretensão de ensinar, e renteando com a penúria, menciona as riquezas que a bondade divina espalha à mão cheia, em benefício de todas as criaturas, sem desconsiderar a dor dos que choram. Ilumina a palavra. Deixa que ela te mostre a compreensão e o amor onde passes, sem esquecer o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Livro da Esperança, edição Comunhão Espírita Cristã, capítulo 26. Mensagem sempre oportuna. Quando a mensagem ela fala da palavra, do verbo, ela sempre é oportuna, porque olha, é uma das formas que mais tropeçamos. A gente tropeça demais na língua. Falamos muitas vezes sem pensar, ofendemos, humilhamos, menosprezamos. E não gostamos quando fazem isso com a gente. Isso é interessante. A gente sente na pele quando alguém usa um verbo contundente, com sarcasmo, com ironia, mas fazemos o mesmo. Agimos da mesma forma. E precisamos compreender que, se controlarmos o verbo, diminuiremos consideravelmente os problemas que vamos ter e os problemas que o outro também vai ter. É importante analisar
tudo aquilo que falamos, falar com cautela, pensar no que vai falar. Porque se deixarmos vir à tona, principalmente nos momentos de emoção, vai ficar tão difícil, tão complicado. E eu gosto sempre de falar que, através de palavras mal colocadas, a gente perde amizades, perde trabalho, perde casamento, perde harmonia na própria vida, perdemos tantas coisas. A língua é um chicote, gente. Ela pode causar danos gigantescos na vida dos outros e na nossa própria vida. Façamos tudo aquilo que o Emmanuel vem nos dizendo a respeito do falar, né? Ele fala aqui, né? Nos lances difíceis, procura destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Às vezes estamos diante de situações tão difíceis e começamos a maldizer, a resmungar, a colocar a culpa no outro, colocar a culpa em Deus, colocar a culpa nos nossos pais, tanto no nosso chefe. Procura o ângulo positivo de tudo. Nada acontece sem ter um lado positivo. Podemos tirar proveito de todas as situações, basta que tenhamos paz, tranquilidade, harmonia, que baixemos a poeira e esperemos para fazer análise um pouco mais criteriosa de tudo. Não te refiras a sucesso calamitoso, senão quando estritamente necessário. A gente vê, às vezes, o mal, coisas que acontecem, e ficamos falando dele o tempo todo, propagando ele. Acontece uma coisa negativa, a gente fica falando dela o tempo todo, dizendo aquilo, repetindo aquilo, porque todas as vezes que a gente fala alguma coisa, a pessoa cria, e nós também, uma tela mental onde revivemos aquilo. Então, para que ficar repetindo as coisas negativas, os desastres que vemos, as maldades que vemos? Isso não faz bem nenhum, não traz benefício nenhum. E ele fala, né? Ora em silêncio por todos aqueles que sofreram o impacto doloroso. Se a gente vê um fato negativo, a gente vê, às vezes, na televisão, vê que quando acontece uma coisa ruim, eles ficam repetindo. O mal é muito ousado, gente. Repetindo aquilo, porque aquilo cria uma sensação negativa a todos nós. Vamos fazer prece pelos que foram atingidos por aquilo e também pelos causadores, para que eles consigam repensar a própria vida. Vamos agir assim. E ele fala assim: se motivos surgem para admoestar, para chamar a atenção do outro, para te recoisar, cumpre o teu dever que te assiste, mas lembra, o estopim é suscetível de ser apagado antes da explosão e reprime os ímpetos da fúria, antes que estourem na cólera. Às vezes a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada e temos que admoestar, temos que chamar a atenção. Mas, gente, apagando o estopim da fúria para que não vire uma briga. Tendo bom senso, tendo equilíbrio, usando as palavras equilibradas, as palavras certas. E aí tudo se resolve. Temos que fazer isso, gente. Chamar a atenção dos nossos filhos é uma obrigação. Os pais cada vez estão mais negligentes com a educação dos filhos. A gente tem visto aí uma geração terrível de crianças que fazem o que querem, e os pais têm medo de chamar a atenção. Gente, vão prestar conta no mundo espiritual, vão prestar conta a Deus. O filho foi colocado em nossas mãos para que nós os eduquemos, os encaminhemos. E as pessoas acham que encaminhar filho é botar em escola boa. Não é só isso, não. É educar e dar trabalho. As crianças estão com uma dificuldade e assim, eu conversando com a espiritualidade, elas têm falado as coisas. Hoje, tudo virou transtorno. Uma criança mal educada hoje é um transtorno. É um transtorno para os pais que não souberam educar, gente. Tudo se justifica, tudo se coloca agora para tirar a responsabilidade. Vamos ter responsabilidade. Vamos educar, mas educar sabendo educar. Não é ofendendo a criança, não é espancando a criança. Educar com firmeza. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem. Isso é importantíssimo. Não adianta ficar comentando o mal o tempo todo. Vamos exaltar o bem. Vamos falar o lado positivo que deveria ser feito.
Vamos falar naquilo que a humanidade deve seguir e não naquilo que está prejudicando a todos. Que essa reflexão de hoje sirva para todos nós, porque se pensarmos no que falamos, vamos eliminar boa parte dos problemas que temos no nosso dia a dia. Então vamos olhar isso com bastante tranquilidade. Hoje é sábado, que saibamos pensar para que o nosso fim de semana seja um fim de semana harmonioso. É isso que nós desejamos a todos. Ficamos por aqui. Amanhã estaremos mais uma vez aqui com o nosso Manhã com Cristo. E se você gostou da nossa pequena dissertaçãozinha aqui sobre a passagem de Jesus, compartilhe, dê seu like, entre no nosso canal, se inscreva, acione o sininho para você receber as suas mensagens. Até amanhã, gente.